Muito bem, estamos de volta aqui no canal Você e Deus para dar continuidade a mais uma reflexão bíblica ou um estudo bíblico, como você queira entender, a respeito do abismo ligado. Eu já falei nos vídeos anteriores que o abismo ligado ele é uma série de reflexões ou estudos a respeito da origem do homem desde seu início, as consequências das decisões que o homem tomou lá no início da história e o que Deus quer fazer até o final da história do homem. Tá? Deus ele pretende então participar e ser um agente extremamente ativo na história, no final da história do homem, onde o homem, por um ato de desobediência, acaba perdendo então a sua vida eterna, acaba gerando a morte, né, separação da presença de Deus em sua vida, e então Deus projetou, né, arquitetou, projetou, consumou um plano de resgate do homem. E é justamente essa questão que nós queremos ver hoje, tá? Então lá em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26, nós temos o seguinte texto: Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então esses, meus queridos, é um dos vários e muitos textos que nós temos na palavra de Deus a respeito do resgate do homem, a respeito da necessidade de um Salvador, a respeito da justiça de Deus, do amor de Deus e tantos outros temas que são tratados na Bíblia a respeito do resgate do homem. Tá? Então nós temos ali Deus criando o universo, criando a terra, Deus fazendo um lar perfeito para o homem, colocando o homem como administrador. O homem então, em um ato de livre desobediência, ele perde a sua condição de eternidade diante de Deus. É gerada no homem a morte traz a separação física, a separação espiritual e a separação eterna da presença de Deus. E Deus então vem de encontro ao homem para resgatar o homem através do sacrifício de Jesus. Então qual é a solução para o problema do pecado? O pecado é que traz toda essa consequência para a vida do homem. O homem foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada, a natureza, o universo foi amaldiçoado. E o homem, por mais que se esforce, ele não tem como voltar até a presença de Deus. Então Deus é que precisa fazer esse resgate do homem. Então qual é a solução para o problema do pecado? Segundo João, capítulo 3, versículos 16 e 17, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, a solução do problema do pecado é Jesus. Lá Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, também nos ensina que é preciso crer no coração e confessar Jesus com os nossos lábios para sermos salvos, para sermos resgatados. Então Jesus é a solução, né? Não há outra maneira de chegar até Deus a não ser através de Jesus. Foi Jesus que foi entregue lá na cruz, que morreu na cruz por mim e por você. Romanos 8, versículo 1 também nos ensina que quando estamos em Jesus, quando entregamos nossa vida a Jesus, nos rendemos aos pés de Jesus, não há nenhuma condenação mais.
Tá? Então Romanos 8:1 nos ensina que em Jesus não há nenhuma condenação mais. Então Jesus é a única solução para o ser humano. Tá? Jesus é a única solução. Não há solução nas boas obras, não há solução em qualquer outro nome que não seja Jesus, não há solução em qualquer outro rito que não seja Jesus, não há solução, não há saída para o homem em qualquer outra religião, né, ou placa de igreja, se Jesus não estiver sendo pregado verdadeiramente ali como o único, verdadeiro e suficiente Salvador de nossas vidas. Então ele é a única solução para o ser humano. Isso nós podemos encontrar em Atos 4:12, onde diz que não há outro que possa nos salvar, não há outro nome dado no céu, na terra e debaixo da terra, em toda a humanidade. Também está em Efésios 2:8 e 9. O resgate acontece somente quando cremos em Jesus e não pelos nossos méritos. Então não há uma outra solução. Jesus é a única solução. Mas você pode estar se perguntando, e quem é Jesus então? A Bíblia ensina que Jesus é o próprio Deus. Isso está em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Jesus é o próprio Deus. Isso está também em Lucas 24, 27 e 44, Romanos 1, do versículo 1 ao 4, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 4, ensina que Jesus é o tema central das Escrituras, então ele é o único que pode nos salvar. João capítulo 1, versículos 13 e 10, e Colossenses 1, versículo 16, ensina que Jesus participou da criação, Jesus estava lá no início, quando o mundo foi criado, quando o universo foi criado. Filipenses 2:7, João 1:14 e tantos outros textos nos ensina também que Jesus viveu neste mundo como homem 100% e também 100% como Deus. Esse é um assunto que eu vou tratar mais aprofundadamente mais adiante. Então nós temos aqui várias apresentações de Jesus. João 14:6 ensina que Jesus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que Jesus Cristo fez? O que Ele veio fazer na terra? Ele veio reconciliar o homem com Deus. Então, eu e você, por causa do pecado de Adão e Eva, nós nascemos com a semente do pecado em nossa vida, em nossa alma. E num certo momento da nossa vida ele se manifesta, né, no momento da consciência, enquanto nós temos uma certa idade, nós estamos num estado de inocência. E aí, quando atingimos o estado de consciência, onde começamos a perceber o mundo e as coisas do mundo, o que é certo e o que é errado, nós então estamos debaixo do pecado. O pecado então ele se manifesta no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e então nós precisamos ser resgatados, tá? Para recebermos a vida eterna, nós precisamos ser resgatados. Esse resgate vem somente por meio de Jesus. Somente Jesus que pode nos salvar, porque Ele somente pode nos reconciliar com Deus. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, Romanos capítulo 5, versículos 1, 10 e 11. Jesus também veio à terra para dar ao homem a vida eterna. Jesus também veio à terra para tornar-se o único mediador entre Deus e o homem. Romanos 8, 34, 1 João 2, 1 e Hebreus 9, 15. Voltando um pouquinho no tópico anterior, sobre dar ao homem a vida eterna, a referência ali é João 3, 16 e 36 e João 5, 24. Então, qual é a conclusão que nós tiramos de tudo isso que eu falei nesse vídeo? Primeira, todos somos pecadores e estamos todos condenados. A base bíblica é Romanos 3, 23 e Romanos capítulo 6, versículo 23. Segundo, Jesus é a única solução para o problema do pecado, porque somente Ele salva. João 3,16. E terceiro, a fé em Jesus é condição para a salvação. Atos 16, 31. Então aqui está. O homem precisa ser resgatado, o homem precisa voltar à presença de Deus. E pelo seu próprio esforço ele não pode. Somente Jesus é que pode nos conduzir até a presença de Deus. João 14, 6. Então você precisa entender que todos somos pecadores, todos estamos condenados. Jesus é a única solução, só Ele salva.
E a fé em Jesus é que é a condição para a salvação. Não é na placa de igreja, não é em homens, não é em obras, somente em Jesus. Eu espero que esta reflexão tenha aberto a sua mente, aberto o seu entendimento, tenha penetrado em seu coração, e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!